Aprovado por maioria de votos contra o voto do vereador Otávio. Rejeitado o parecer da inconstitucionalidade com o voto favorável do vereador Otávio Alves Garcia. Justificativa de voto do vereador Otávio Alves Garcia, primeiramente. Senhor presidente, eu respeito o ponto de vista do ilustre advogado Leandro Anastácio, mas o parecer pela inconstitucionalidade do presente projeto deve-se ao fato não de quanto se vai gastar ou não vai. A inconstitucionalidade simplesmente só com relação à parte de onde provém o projeto, que seria do questão da competência desse projeto, seria do Executivo. Louvo a atitude do vereador Euripem, mesmo porque eu acho, juridicamente, que quanto à especulação, a indicação de medicamento, tudo isso, é justo e louvável para aqueles que manifestamente têm interesse. Só que, como advogado, eu me curvo à vontade do voto dos demais, mas eu quero privar, inclusive, de qualquer interpretação, no sentido de que, realmente, a inconstitucionalidade se deve, não pelo fato do gasto, mas pelo fato de ser poder oriundo do Executivo e não do Legislativo. Amanhã nós vamos fazer uma série de projetos, tal como faz em Ribeirão Preto, que é campeã em inconstitucionalidade de tudo aquilo que faz. Vamos diminuir o IPTU, porque o povo quer, vamos pegar a verba da prefeitura e vamos dar para todo mundo. É fácil, então fica uma coisa mais tranquila. Então, não se fala em inconstitucionalidade, não se fala nada, e está tudo certo, e vamos aprovar, e a vontade do povo. E assim, a vontade do povo, quebrou-se o Império Romano, quebrou-se o Império Grego, quebrou-se todos os maiores impérios. Se bem que todos eles que quebraram sempre teve uma linda mulher ao lado, né, meu gado? Justificativa de voto, vereador Cipriano primeiro, depois vereador Euripem. Bom, com as mesmas palavras do doutor Kiko Miziara, eu acho o projeto importantíssimo, né? Eu acho que algumas pequenas coisas que tem de inconstitucionalidade, acho que a gente deve passar por cima, tem momentos, por causa da relevância do projeto. E esse projeto é relevante, é importante, vai trazer informações importantes para a nossa população e não há gasto, talvez uma pequena ingerência, mas eu tenho certeza de que vale a pena por causa da importância do projeto, viu, Euripem? Por isso que vale a pena, não tenho nada, eu volto, doutor Otávio, não respeita o posicionamento de todo mundo, mas é o meu posicionamento. Justificativa de voto, vereador Euripem. Bom, primeiramente quero agradecer meus colegas e essa Câmara realmente tem dado exemplo do que é importante realmente para a população. Eu acho que o preço que se fala em termos de ingerência, de valores, é muito pequeno em termos do retorno que o projeto vai dar para a população. Aquela população que procura as unidades básicas de saúde em busca de remédio contínuo e às vezes não encontram. Aquela população que às vezes não sabe onde vai encontrar esse remédio, aquela população que não sabe da falta daquele remédio tão importante naquele momento onde passa por momentos difíceis. Eu acho que, sempre disse aqui na Câmara, a saúde, a educação são pastas importantíssimas. E principalmente a saúde, a doença, né, doutor Francisco? Ela não espera. Naquele momento onde a pessoa necessita do remédio, ela busca aquele local e ela espera ter o retorno para poder satisfazer. Ela não pode esperar nem uma semana, nem 10 dias, nem 15 dias, nem nada. O momento é na hora. Por isso, a minha intenção, e depois nós estaremos discutindo esse projeto quando retornar à casa, é transparência, mostrar, dar à população realmente o respeito que a população merece. Com a justificativa de voto, vereador Francisco de Paula Silva. Muito obrigado. A única preocupação que eu tenho são aquelas informações lacônicas que vai ter nos postinhos. Não temos médico, não temos remédio. Dirija-se à Santa Casa. Pois não, vereador André Rezec. Obrigado, só vou complementar a frase do doutor Francisco. A prefeitura assumiu a Santa Casa, saída pela sede. Parecer foi rejeitado. Segue agora para as comissões pertinentes, dando prosseguimento à normal tramitação do presente projeto de lei. Projeto de lei número 4/2011. Atenção, senhores vereadores. Esse já foi.
Projeto de lei número 12/2011, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui o Programa do Primeiro Emprego, PPE, no âmbito do município de Barretos, do estado de São Paulo, com incentivo fiscal e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Pois não, senhor vereador. Eu vi uma emenda do vereador Paulo Correia, que eu vi agora, e eu não peguei ela no contexto. Como a próxima sessão é quinta-feira, então eu queria pedir vista para a próxima sessão. É regimental. Pedido de vista encerra essas discussões. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, pedido de vista ao vereador André Luiz Rezec. Vamos agora para o complemento. Projeto de resolução número 3/2011, de autoria da mesa da Câmara, que abre crédito suplementar no valor de R$10.000. Quórum necessário para aprovação, maioria absoluta. As comissões permanentes elaboraram pareceres pela tramitação. O vereador Dr. Francisco solicita a dispensa da leitura dos pareceres. É regimental. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a dispensa da leitura dos pareceres. Está em discussão única o projeto. Não havendo oradores, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto em discussão única. O vereador Cipriano solicita apreciação em redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação redação final. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a redação final do projeto de resolução. Primeira discussão. Pois não. Pedi. Quem pediu a redação final? Cipriano. Ok? Primeira discussão. Projeto de lei 192/2010, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de cardápios impressos em braille nos estabelecimentos que especifica e dá outras providências. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vistas ao vereador Leandro Anastácio. O vereador Leandro Anastácio não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Senhor presidente, eu solicito prorrogação da vista. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação de vistas ao vereador Leandro Anastácio. Projeto de lei número 18/2011, de autoria do vereador Olímpio Jorge Nabem, que proíbe a utilização de embalagens e sacolas plásticas nos estabelecimentos comerciais do município de Barretos, permitindo-se o uso de sacolas biodegradáveis e oxibiodegradáveis. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vistas ao vereador Leandro Anastácio. O vereador Leandro Anastácio não exarou parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Levanta, né, vereador? Tem que funcionar, né? Levanta. O senhor tem que apertar o botãozinho, o senhor está bloqueando todo mundo. Senhor presidente, eu solicito adiamento por 10 dias. E que o senhor deixe os microfones liberados. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Senhor presidente, Pois não, eu solicito vereador. prorrogação dos trabalhos. É regimental. Está em votação a prorrogação dos trabalhos. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a prorrogação dos trabalhos. Aprovado também a sua vista. Adiamento por 10 dias. Pegou aí, Flávio? Discussão única. Relatório da Comissão Especial, processo 2628/2010.
relativo ao requerimento 1028/2010 do vereador Reginaldo da Silva e outros que requerem que seja constituída a comissão especial visando elaborar propostas para a solução do impasse sobre a natureza jurídica da Unifeb com prorrogação de vistas ao vereador Leandro Aparecida da Silva Anastácio. Só para orientar, o projeto já está, inclusive, aqui na casa, que foi o projeto da Celeuma. Nós nem enviamos o relatório, o projeto já chegou. Agora, se vocês quiserem continuar pedindo vista do relatório, não tem mais sentido, né? O vereador Leandro Anastácio não exarou o parecer por escrito, mas irá se manifestar verbalmente. Pela normal tramitação, senhor presidente. Está em votação o relatório da comissão especial que entende que a Unifeb deve ser de direito privado. Não, está em votação. Não, é porque não está dessa forma aqui. Não tem problema. Está em discussão o relatório. Com a palavra o vereador Reginaldo da Silva. Por favor. Senhor presidente, senhores vereadores, público que ainda nos assiste aqui, inclusive pela internet, funcionários, imprensa, nós vamos tratar desse relatório final da comissão especial que foi criada para propor soluções para a questão da natureza jurídica da FEB. Esse assunto, não preciso dizer mais outra vez, da importância, né, vereador Oripim? Mas é importante que nós apresentemos aqui o que foi feito durante os trabalhos dessa comissão, né? Só para recordar, primeiro, inicialmente, no início do ano passado, nós fomos surpreendidos por vamos dizer assim, um clima de intranquilidade na FEB, motivado por um inquérito civil instalado na Procuradoria Regional do Trabalho, em Ribeirão Preto, que visava e intimava mesmo a FEB a regularizar a situação funcional do seu quadro de professores e funcionários. Isso em função de que já haviam tramitado na Justiça do Trabalho vários processos em que a própria FEB defendia sua natureza jurídica como de direito público. E, sendo assim, todos os funcionários, professores e técnicos administrativos estariam em situação irregular por não ter sido admitido mediante concurso público. Isso criou um clima de intranquilidade muito grande. E, em função disso, nós solicitamos a realização de uma audiência pública para que a própria reitoria, o conselho diretor, enfim, todos interessados pudessem se manifestar e também pudesse esclarecer a situação. Essa audiência foi feita no dia 5 de outubro de 2010 e, na audiência, nós sugerimos a criação de uma comissão especial para poder examinar essa questão da natureza jurídica, que, afinal de contas, é o que está, vamos dizer assim, na raiz de todos esses problemas com o pessoal da FEB. Bom, a comissão começou seu trabalho, era composta por este vereador, que a presidiu, vereador Guilherme de Ávila e o vereador Leandro Anastácio. A comissão realizou várias reuniões, realizou uma coleta muito criteriosa de muitos dados e informações, realizou algumas viagens a cidades que têm fundações educacionais também assemelhadas à nossa Fundação Educacional de Barretos, a nossa FEB. Visitamos, então, eu e o vereador Guilherme, visitamos Assis, visitamos Penápolis, Fernandópolis, Votuporanga. Todas essas cidades têm fundações e fundações de natureza privada.
Depois de todo o trabalho, nós chegamos a alguma conclusão, algumas conclusões interessantes. Em primeiro lugar, no estado de São Paulo, existem cerca de umas 30 fundações educacionais, vereador Capetinho. Umas 30 fundações educacionais. E essas 30, nós conseguimos classificá-las em 3 grupos. Um primeiro grupo é formado por fundações cuja lei de criação já define expressamente a natureza jurídica pública da fundação. Exemplo, a Fundação Educacional de São Carlos, Fundação Educacional de Taubaté, cujas leis de criação definem que são fundações de direito público. Então, com relação a esse grupo de fundações, não há a menor dúvida, não tem havido nenhum problema, nem nenhuma polêmica. São de direito público, têm realizado concurso público para admitir o pessoal, etc, etc. Há um outro grupo de fundações que também a lei que as cria define também que elas são fundações de direito privado. É o caso de Fernandópolis, Assis, Penápolis, Votuporanga e outras que nós não visitamos. Então, também não há muita dúvida com relação a essas fundações, porque a própria lei já diz expressamente que são de direito privado e elas têm sobrevivido normalmente e com muito sucesso. Há um terceiro grupo cuja lei que cria as fundações não define expressamente a natureza jurídica, vereador Erpim. Não diz expressamente que é fundação de direito privado ou fundação de direito público, não diz. É o caso da nossa lei 1032, que autorizou a criação da FEB. Ela não diz que a FEB é de direito privado. Então, como a lei se omitiu, prosperou a polêmica. Alguns acham que ela é de direito privado, outros acham que ela é de direito público, e gerou-se essa polêmica toda. Então, daí a necessidade de a gente fazer uma recapitulação, um estudo profundo desde o início, desde a criação da FEB, para ver realmente como ela deve ser considerada. Então, fizemos esse levantamento. E aí verificamos que, está lá, a lei que criou a FEB, né? Nós verificamos que a lei 1032 autoriza o Poder Executivo a criar uma fundação de direito privado e dá todas as características de direito privado, só que ela não fala expressamente. Ela não menciona expressamente, mas todas as características são de direito privado. Olha lá, a fundação será uma entidade autônoma e adquirirá personalidade jurídica a partir da inscrição no registro civil das pessoas jurídicas, com o qual serão apresentados os estatutos e o ato que os aprovar. Então, qualquer entidade, para ser registrada no registro civil das pessoas jurídicas, tem que ser entidade privada. A entidade pública não é registrada em lugar nenhum. Basta a lei criar que ela está criada. Basta verificar se o SAI está registrado nesse cartório aí. Não está, porque o SAI é entidade pública. Então, não há necessidade de registro civil das pessoas jurídicas. Só são registradas aí as pessoas jurídicas de direito privado. Além disso, há outras indicações. Por exemplo, a questão do pessoal. O pessoal da FEB sempre foi contratado, desde a sua criação, no regime jurídico seletista, que é o regime jurídico das entidades privadas. Nunca houve contratação por outro regime na FEB. Se ela fosse pública, então haveria contratação por concurso público, né? E no regime estatutário do serviço público. Mas isso nunca aconteceu na FEB, desde a sua criação. Além disso, como a gente pode observar, ela obteve o certificado de entidade beneficente de assistência social já em 1974. E a obtenção desse certificado só é possível para entidade privada, entidade de direito privado. A certidão de utilidade pública municipal, estadual, federal, adesão ao ProUni, todos esses fatos só são possíveis para entidades de direito privado. E é o que a FEB sempre teve. Então, uma conclusão a gente chega aí.
Ainda tem mais, a questão do patrimônio. Dizem que o patrimônio da FEB é público. Não é público coisa nenhuma, o patrimônio é da FEB. Quando a municipalidade resolveu criar a FEB, houve a doação daquela gleba para a FEB. E foi uma doação, digamos assim, sem ônus, sem qualquer ônus, de modo que houve uma transferência definitiva para a FEB. Esse patrimônio saiu do patrimônio do município e foi para a Fundação Educacional. E tanto foi assim que agora, para a criação do Centro de Fisioterapia, de Reabilitação, a própria prefeitura pediu que a FEB fizesse a doação do terreno de volta para o município. Ora, se o patrimônio fosse do município, não haveria necessidade de a FEB doar novamente para o município. Só houve a doação porque o patrimônio é da FEB. E é assim que acontece quando se faz uma doação. A doação sem ônus, ela é irreversível. Não há como recuperar depois. Senhor presidente, eu gostaria se o senhor me permitisse mais alguns minutos, só para terminar o relatório. Mais 5 minutos. Mais 5 minutos serão suficientes. Então, outra característica, a FEB não recebe recurso do município. Ela pode ter recebido, não sei se recebeu, foi lá no início alguma coisa, depois nunca mais recebeu nenhum recurso público do município. As decisões administrativas e judiciais, no início, até há uns 5 anos atrás, todas elas eram no sentido de dizer que a FEB era de direito privado. Só as mais recentes, especialmente aí de 2005, 2006 para cá, é que começaram a aparecer algumas decisões dizendo que ela era de direito público. Então, é preciso considerar que ainda um outro aspecto, né? A questão do mercado universitário de Barretos, da região de Barretos, que é, digamos assim, operado, explorado por entidades privadas. Então, a Unifran, Universidade de Franca, a UNAERP de Ribeirão Preto, o NIRP, o NOP, a FAFIB de Bebedouro, Faculdade de Barretos, todas essas entidades são entidades de natureza privada, competindo, então, no mercado da região. Agora, querer transformar a FEB numa repartição pública para ela competir no mercado de iniciativa privada é querer condenar a morte, né? É condenar a FEB à morte, à extinção, dentro de pouco tempo. Certo? O senhor queria uma parte? Desculpe ter. Eu quero aqui parabenizar, professor Reginaldo, porque o trabalho que o senhor e a comissão fez, e nós aqui na casa, para chegar a uma decisão, como o senhor explicou aí detalhadamente, dizendo que não houve uma definição anteriormente quanto à natureza da FEB, e dizer que o mais importante, professor, é que o senhor está dando uma esperança para todos aqueles envolvidos nesse processo. Eu digo aqueles que saíram, profissionais que prestaram relevantes serviços à FEB, que procuraram durante esse período, querendo uma solução, vivendo momentos difíceis, como aquele negócio de trabalhou 20 anos, 30 anos na FEB, foram demitidos, não sabiam qual que é o motivo da sua demissão, por não ter a natureza ainda definida. Hoje não, hoje nós podemos dizer que com essa definição de todo esse estudo e processo, os funcionários terão realmente vida, esperança, para que as coisas possam caminhar de uma forma mais segura. E esse trabalho é muito importante. Eu quero aqui parabenizar Vossa Excelência, como também a FEB, em todos os momentos, com o Álvaro e toda a sua equipe, também estiveram juntos, foram maleáveis, souberam entender para chegar a um denominador comum. Eu acho que o projeto está bem redondo, e eu tenho certeza que daqui para frente, quem vai ganhar vai ser a FEB, a Unifeb vai crescer, vai ter realmente a sua identidade, que é isso que nós estamos aqui questionando, né, professor? E eu parabenizo pelo trabalho. Você que é brilhante nesses assuntos técnicos, tem uma capacidade de interpretação e todo cuidado, sem prejudicar ninguém, e isso eu fico muito tranquilo de votar favoravelmente por sua iniciativa, pelo seu trabalho. Perfeito. Muito obrigado, vereador Urbim. Então, eu queria lembrar então, que a conclusão
dessa comissão é de que a FEB sempre foi uma entidade de direito privado, sempre foi uma fundação de direito privado, até uns 4, 5 anos atrás, quando algumas decisões começaram a aparecer dando a ela natureza jurídica pública. Mas isso faz um mal tremendo à FEB. Por quê? Em primeiro lugar, coloca todo o seu pessoal, professores e funcionários, em situação irregular. Teriam que ser demitidos para depois serem admitidos mediante concurso público ou processo seletivo. Gera uma instabilidade a 400 famílias barretenses aí que trabalham há 20, 30 anos na Unifeb, como o senhor mesmo já disse. Segundo lugar, se ela for considerada pública, ela deixa de ter a isenção das contribuições previdenciárias, e isso ela teria que... Número 2418/2010 do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete da receita da despesa referente ao mês de agosto de 2010. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vistas ao vereador André Luiz Rezec. Por favor, eu gostaria que chamasse o vereador André Luiz Rezec. Vai pedir vista de novo, não vai? Guilherme, pede a vista aí para... Você vê que eu sou companheiro, né? Esperei Vossa Excelência chegar. Eu agradeço, senhor presidente, e gostaria de pedir... Eu até gostaria de fazer uma consulta antes. Se poderia encaminhar para a Comissão de Finanças, para que a Comissão de Finanças levantasse realmente essa divergência e apontasse para a Câmara, de todos os balancetes. É regimental, eu peço à nossa diretoria parlamentar que encaminhe o balancete à Comissão de Finanças. Espera aí, só pela ordem, senhor presidente. Bom, eu solicito à bancada que vote favoravelmente ao encaminhamento dos questionamentos. Vou fazer esse questionamento, o vereador tem razão, Vossa Excelência foi bem em verificar essa diferença desse questionamento, e por incrível que pareça, foi o que eu falei. Aí, neste caso, quem está levando a pior é a prefeitura. Por quê? Consta que ela passou aos cofres 570 mil e passou para nós que foi 422. Então, a gente precisa dessa resposta o mais breve possível. Tem razão, gostaria de parabenizar o vereador André por ter verificado isso. E quando houver divergência, pode ter certeza, André, nós aprovaremos sempre, né? Volto a repetir, a Câmara aqui pode estar do lado A ou do lado B, mas o principal lado é o lado da verdade. E isso é importante a gente frisar. É regimental, está em votação pedido de vistas e encaminhamento à Comissão de Finanças. Os favoráveis... Pois não, senhor vereador. Eu acho que poderia ser um adiamento e encaminhamento, porque eu não sei se, com vista, quinta-feira vai retornar, a comissão não vai dar tempo de fazer isso. Então pede adiamento por 10 dias. Adiamento por 10 dias com encaminhamento à comissão. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o adiamento por 10 dias e o encaminhamento do projeto para a Comissão de Finanças. Projeto 2797/2010 do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete da receita da despesa referente ao mês de setembro de 2010. Quórum necessário para aprovação, maioria simples, com vista ao vereador André Luiz Rezec. Está estragado esse microfone, vereador. Mas pede para nós. Senhor presidente, em vista do meu microfone está quebrado, fiquem todos já pedido. Vai ter que pedir, André. Então fica pedido, eu vou daqui a pouquinho. Senta aí nessa lugar certo. É regimental. O vereador André Luiz Rezec está pedindo adiamento por 10 dias e encaminhamento do projeto para a Comissão de Finanças. Favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade, adiamento por 10 dias e encaminhamento do projeto à Comissão de Finanças. Processo número 33/81, 3381/2010, do Instituto de Previdência do município de Barretos, que encaminha balancete, receita e despesa referente ao mês de novembro de 2010. Quórum necessário para aprovação, maioria simples. Solicito adiamento por 10 dias, encaminhamento à Comissão de Finanças. É regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade
o adiamento por 10 dias e o encaminhamento do projeto à Comissão de Finanças. Eu vou até pedir para vocês aqui, André. Vai, Leandro. Processo número 778. Senhor presidente, eu solicito o adiamento da votação e encaminhamento para a Comissão de Finanças, é isso? Isso. É regimental, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o adiamento e o encaminhamento ao vereador Leandro Aparecido da Silva Anastácio. Passaremos à discussão única de requerimentos e indicações. Senhor presidente, eu solicito o englobamento sem O destaque. vereador Leandro Anastácio solicita o englobamento da matéria. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O primeiro secretário procederá à leitura do número das proposituras dos vereadores. Tem que ler o número? Ler o número. Por favor, vereador, diga o número do requerimento que precisa ser colocado adendo. 105, que vai colocar um adendo? Processo número 391/2011, requerimento 191 de 2011. Requerimento 191, destaque para a colocação de adendo. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade a colocação do adendo no requerimento 191. Mais algum, Cipriano? Está em votação remanescente da matéria. Eu já aprovei. Senhor presidente, Pois não. eu solicito que seja requerido também a possibilidade da não dispensa dos funcionários da empresa. Está em votação o requerimento do vereador Cipriano adendo. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o adendo do vereador Cipriano. Está em votação o requerimento. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Está em votação o remanescente da matéria englobada. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Exaurida a pauta, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, desejando a todos uma boa noite. Senhores vereadores, só alertar que a próxima sessão será quinta-feira, dia 3, a partir das 20 horas. A sessão antecipada. Quinta-feira, dia 3, às 20 horas, com tolerância.